Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 1 e no versículo 1, que nos diz assim a palavra de Deus: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, na qual foi Deus no outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, com respeito ao seu filho, na qual, segundo a carne, veio a descendência de Davi, e foi o significado de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Queridos irmãos e amados ouvintes da palavra de Deus, aqui nós temos em nosso conhecimento o maior homem depois de Cristo que pisou na terra. Esse homem, ele é dono de quase 50% do Novo Testamento, com as suas escritas. Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso, né, que no caso, um apóstolo do Senhor. E sem dúvida, um dos personagens bíblicos mais conhecidos por todos os cristãos. Queridos, ele é considerado como o maior líder do cristianismo. Neste texto, nós conhecemos sobre a história de Paulo, né, que é o autor de 13 epístolas. É porque o Novo Testamento ele tem 27 livros, né? E Paulo escreveu 13, ou seja, ele é quase dono de 50% dessas escritas, né? E a biografia de Paulo, o nome romano é Saulo, porque ele nasceu na cidade de Tarso, na Cilícia, né? Isso nos fala em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16 e no versículo 37. Tarso não era um lugar significante, né? Que tinha tanta admiração, lugares turísticos. Não era nada disso. A Bíblia deixa claro em Atos dos Apóstolos 21, 39, que Tarso não era essa cidade de se admirar dessa forma. Muito pelo contrário, era um centro de cultura grega, né? Porque Paulo era um homem de 3 mundos. Paulo, ele era judeu, ele era romano, ele também fazia parte dos gregos. Então, quer dizer, ele era um homem de 3 mundos. E Tarso é uma cidade universitária que ficava próximo às costas do norte do mar Mediterrâneo. Embora ele tenha nascido cidadão romano, Paulo ele era judeu da dispersão de israelita, né? Ele era circuncidado. Paulo era da tribo de Benjamim, e também ele era membro zeloso do partido dos fariseus. Assim nos fala Romanos 11 e no versículo 1. E a infância e a adolescência de Paulo tem sido um tema de grande debate entre os maiores estudiosos da palavra de Deus. Porque alguns defendem que o apóstolo Paulo ele passou toda a sua infância em Tarsis, né? Que foi onde ele nasceu. Isso apenas durante a sua adolescência, que ele foi para Jerusalém. Outros já defendem que Paulo, que ele foi para Jerusalém, ainda bem pequeno. Nesse caso, ele teria passado a sua infância longe de Tarso, ou seja,
na verdade, o seu nascimento até o seu aparecimento em Jerusalém como um perseguidor dos cristãos, conforme está nos relatos de Atos dos Apóstolos, né? Que há poucas informações sobre a vida de Paulo. Embora não se saiba o certo quantos anos Paulo saiu de Tarso, sabe-se com certeza que ele foi educado em Jerusalém, sobre o ensino de um renomado doutor da lei, Gamaliel, que era neto de Hilel. E Paulo era conhecido profundamente na cultura grega, e ele também falava em aramaico e era hebraico, da tradução do farisaísmo, né, que era estrito observador da lei, mais avançado do judaísmo do que os seus contemporâneos, né? Paulo, ele em Gálatas capítulo 1 e no versículo 14, nos fala que ele tinha um amplo conhecimento, né? Considerando todos esses aspectos, né, que pode se afirmar a sua família, que ele possuía um recurso, né, que ele desfrutava de uma posição elevada na sociedade, né? E o apóstolo Paulo, ele possuía a cidadania romana, e sobre isso ele próprio afirma a ser um cidadão romano, né? E quando ele fala em Atos dos Apóstolos capítulo 22 e versículo 28, que provavelmente essa declaração, meus irmãos, indicava a sua cidadania, que foi herdada pelo seu pai, né? Que estimava naquele tempo menos de 2/3 da população do Império de Roma, né? Que eram os romanos, que não possuía cidadania romana. Mas também não se sabe ao certo como o pai do apóstolo Paulo conseguiu a tal cidadania, né? Alguns estudiosos, algumas pessoas importantes, que era abastada naquela época, conseguia comprar a cidadania, né? Que nos fala em Atos dos Apóstolos 2:28, que eles conseguiam persuadir os maiorais e comprava essa cidadania. Outros conseguiam tal cidadania ao prestar alguma relevância que estava ligada diretamente ao governo de Roma, né? A cidade romana, ela era conhecida com um grande privilégio de alguns, dentre os quais nós podemos citar que garantia do julgamento perante César para ser exibido e assistido no caso de acusação, a imunidade legal de açoites antes da condenação, que não poderia ser submetido à crucificação como foi Jesus, que foi a pior forma de pena de morte que foi aplicada da época, né? Então, Paulo de Tarso, tudo que nós sabemos dele entre a Bíblia, que ele era um perseguidor, né? O livro de Atos dos Apóstolos nos informa que quando Estevão foi apedrejado, as suas vestes foi depositada aos pés de Paulo de Tarso, né? Esse relato ele encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7 e no versículo 58. E após esse episódio da morte de Estevão, Paulo de Tarso, ele assumiu uma posição importante na perseguição dos cristãos, porque ele recebeu a autoridade dos oficiais para liderar uma perseguição. Além disso, meus queridos irmãos, na qualidade de membro do Sinédrio,
ele dava o seu voto a favor da morte dos cristãos. Nós sabemos que Paulo, quando era ainda citado como Saulo de Tarso, ele não suportava a presença dos cristãos. Ele não suportava por quê? Porque ele era um grande conhecedor da lei, né? Saulo de Tarso, ele achava que, por ele ser conhecedor da lei, ele não deveria se adaptar para ele coisas ou pessoas que banissem a conduta dos Talmud, né? Porque o Talmud judaico, para quem conhece a fundo a história, o Talmud judaico ele era 613 preceitos, né? Que era 365 negativo, né? E 242 positivo. Coisas que eram fundamentadas na lei, que o homem podia fazer e que o homem não podia fazer. E nós vemos que Paulo ele recebeu a autoridade dos maiorais, dos oficiais, para liderar a perseguição, né? E ele deu o seu voto, ele consentiu na morte dos cristãos, né? A palavra de Deus nos fala no capítulo 26 e no versículo 10 de Atos dos Apóstolos que ele votou para matar algum dos cristãos. E o próprio apóstolo Paulo, ele afirma que ele mesmo respirava morte contra os discípulos do Senhor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1. E além de deflagrar a perseguição em Jerusalém, além disso, ele suscitou uma carta com o sumo sacerdote para perseguir até Damasco os cristãos, né? E o seu objetivo era levar preso, amarrado no rabo do cavalo, né, para Jerusalém. Qualquer um que fosse seguidor de Cristo que Paulo encontrasse era amarrado no rabo do cavalo e era preso, tanto homem quanto mulher, né? Está escrito em Atos dos Apóstolos 9, versículo 2. Paulo perseguia e assolava a igreja de Deus. E ele registra isso em Gálatas capítulo 1 e no versículo 13. Ele fazia isso acreditando que estava servindo a Deus e preservando a pureza da lei, né? Então, a conversão de Paulo de Tarso foi algo surpreendente para todos. As narrativas do livro de Atos dos Apóstolos, as notas do próprio apóstolo Paulo em sua epístola, sugerem que uma súbita conversão, entretanto, alguns intérpretes, meus irmãos, que alguns que têm experiência ao longo da vida de Paulo, que foi prolongado e foi preparado a observar previamente, naquele momento, uma experiência de uma sensação de coisa somente Deus pode fazer. Porque o martírio de Estevão, né, e a sua campanha em casa, para perseguir os cristãos, pode ser um exemplo disso, né? Porque todo mundo tinha medo dele. Todo mundo corria dele. O que eu quero que vocês entendam, meus irmãos, que muitas das vezes aí na rua da sua casa, tem um jovem aí que às vezes fica na esquina, fumando, bebendo, praticando todo um ato de abominação contra Deus.
Talvez você conheça aí no mundão aí alguém que mata sem dó, né? Alguém que assalta, né? Como eu um dia fui assim também, né? E a gente olha e fala assim, isso aí é morte, caixão, ou cemitério, ou cadeia, ou cadeira de roda, né? As pessoas passam e falam, não, o final desse aí não vai ser muito bom, não, porque a maldade que ele faz vai vir tudo contra ele. É certo, meus irmãos, que tudo que a gente planta, a gente colhe, na verdade, né? E era o que o povo desejava para Paulo, que ele fosse morto, ou que ele ficasse aleijado, ou que ele fosse preso, que ele errasse na lei e fosse preso. Mas nada disso aconteceu com Paulo. Paulo ia perseguindo os irmãos para a cidade de Damasco, quando ele encontrou com o resplendor, né? O que sabemos realmente é que Paulo de Tarso, ele partiu furiosamente em direção a Damasco, né? Com o intuito de destruir a comunidade cristã daquela cidade. De repente, algo inesperado aconteceu com ele. Algo que causou uma mudança radical. Não só na vida de Paulo, mas também no curso de toda a história cristã. Né? Porque indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse, quem é o Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Né? E ele, tremendo, atônito, ele disse, Senhor, o que queres que eu te faça? Né? E disse-lhe o Senhor, levanta-te, entra na cidade, lá será dito o que te convém fazer. Né? Essa história está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, do versículo 3 até o versículo 6. E ao escrever o Atos dos Apóstolos, meus irmãos, Lucas lhe interpreta a conversão de Paulo de Tarso como um ato miraculoso, né? Que foi um momento em que o inimigo declarado de Cristo se transformou em um apóstolo do reino de Deus. Os homens que estavam com Paulo ouviam a voz, mas não compreendiam as palavras. Eles ficaram espantados, mas eles não puderam ver a pessoa de Cristo. Só que, por outro lado, meus irmãos, Paulo viu Cristo ressurreto. Ele viu as suas palavras e ouviu todas elas. Né? Esse foi um encontro tão importante para Paulo que a base da sua afirmação sobre a legalidade do seu apostolado está fundamentada nessa experiência, né? Porque em 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 9, ele dá graças, né? Ele comenta uma parte da história assim, entre linhas, né? E em Gálatas capítulo 1, versículo 15 e no versículo 17, ele traz mais relatos sobre alguns episódios assim que não fica declaradamente especificado, mas traz sombra, né? E considerando que Paulo de Tarso não havia sido um apóstolo, um discípulo de Jesus, além de ter perseguido os seus seguidores, a necessidade e a importância
da revelação pessoal de Cristo para Paulo, ficava evidente, né, que futuramente ele seria um apóstolo, né? E essa experiência transformou Paulo de Tarso profundamente. E nós podemos notar, porque, meus irmãos, o homem de Deus, a mulher de Deus, que tem um encontro com Jesus, não importa de qual forma que é, se foi no hospital, né? No meu caso, eu encontrei Jesus foragido, depois eu fui pagar, né, tudo que eu devia, e depois eu preguei o nome de Jesus dentro da cadeia, eu fiquei lá 16 anos, preguei o nome de Jesus lá, né, lá eu bati de frente com muitas pessoas que tentou parar o culto, que tentou travar a voz dos cristãos, que foi semelhante a Paulo, né? Fui perseguido, já paguei castigo por pregar, né? Cheguei em cadeia que não podia falar da palavra, eu falava, e eles me levavam por castigo, por causa que eu tinha pregado o evangelho, por causa que eu tinha anunciado o reino de Deus lá dentro, né? E foi o que aconteceu com Paulo, porque Paulo, de perseguidor, ele passou a ser perseguido, né? Nós vemos na história de Paulo que Paulo começou a ser perseguido por causa que ele pregava com grande eloquência o reino de Deus, né? Ele falava do amor de Deus, né? E Paulo respondeu o seu chamado, que foi chamado da parte de Deus por Cristo Jesus. O primeiro aspecto da mudança da vida do apóstolo Paulo pode ser percebido quando imediatamente ele responde à voz de Cristo, né? Quando Cristo fala com ele, ele responde no capítulo 6, no versículo 9 de Atos, e ele fala com Jesus assim, ele fala assim: Senhor, o que queres que eu te faça? Né? Aqui, meus irmãos, ele já estava disponibilizando a sua vida para ser usada para o reino de Deus, naquilo que o Senhor queria dele, né? E essa pergunta marcou o começo do seu novo relacionamento com Cristo, de sorte que ele escreve em Gálatas capítulo 2 e no versículo 20, né? De perseguidor, ele passou a ser pregador do evangelho. Veja que mudança, meus irmãos. A mudança radical que atingiu a vida de Paulo, né? Que ficava evidente que a mensagem que ele começou a pregar na própria cidade onde ele nasceu, aonde os estudiosos falam que ele viveu a sua infância, isso foi realmente impressionante, né? Ninguém esperava isso dele, como ninguém esperava também de mim, como ninguém na sua família esperava de você, como ninguém esperava de qualquer pessoa que era impossível na vida, né? Era pessoa que era difícil de mexida, mas ao encontrar com o Senhor Jesus houve mudança, e agora você faz aquilo que agrada aos céus com o seu comportamento, né? E ele começou a pregar o evangelho no mesmo lugar em que ele pretendia prender os seguidores de Cristo, né? Que foi em Damasco, né? No capítulo 9, no 1 e no 2 de Atos dos Apóstolos fala isso. E a mudança da vida total de Paulo antes da conversão de Saulo ser Paulo de Tarso, ele não aceitava Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, ele não aceitava Jesus como uma divindade, né? Todos os judeus rejeitou Jesus, né? Todos os judeus não aceitou Jesus como divindade, né? E ele acreditava que ao perseguir esses seguidores desse Jesus como um animal selvagem, tanta força, né, para pegar, para bater, para covardear, blasfemar contra Jesus, né, que estaria fazendo a vontade de Deus, né? Tanto você pode ver lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 26,
do 9 até o 11, né? Em 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 3, né? Que ele achava que se ele batesse nessas pessoas, que se ele fizesse essas pessoas negar Jesus, que se ele fizesse essas pessoas pagar por isso que elas estavam fazendo, que ele estaria representando o reino de Deus na terra, né? É certo dizer que ele via Jesus como um impostor, né? Após a conversão da pregação, ele não era outro senão anunciar Jesus, o Filho de Deus, né? Que nos fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e no versículo 20. Paulo era duro religioso, ele era ameaçador, ele era violento. No autor, depois de convertido, ele passou a ser demonstrador noturno da ternura e da sensibilidade do amor. Essa característica ficava evidente em suas obras, né? E no início do seu ministério, após encontrar com Jesus, após ter Cristo convicto na sua vida, o apóstolo Paulo chegou em Damasco e recebeu uma visita de Ananias, né? Que foi o Ananias quem batizou o apóstolo Paulo. O Ananias, ele orou para Paulo, né? As escamas caiu do olho de Paulo, ele batizou Paulo, ele fez um apelo para Paulo e batizou Paulo. Isso está escrito lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, do versículo 17 e 18. E ele também foi ali, naquela mesma cidade que Paulo começou a sua obra evangelística. Não há informação, detalhes sobre os primeiros anos do seu ministério. No que se sabe é que o apóstolo Paulo, ele pregou rapidamente em Damasco e depois ele passa um tempo na Arábia, né, que era um deserto, que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 20, 21 e 22, e também está escrito em Gálatas, capítulo 1 e no versículo 17, que ele passou uma temporada na Arábia. Essa Arábia era um deserto. Por que ele foi para o deserto? Porque ele foi rejeitado. Ele voltou para Jerusalém, mas como ele era perseguidor dos cristãos, ninguém confiava nele. E eles não deixaram ele entrar na cidade. Ele foi rejeitado. Até muitas das vezes a gente aceita Jesus e começa a pregar o evangelho, nós queremos ser aceitos, nós queremos ser credibilizados. Só que a rejeição, ela não é esquecimento de Deus, mas muito pelo contrário, é aprendizado. Porque quando somos rejeitados, nós somos desertificados. Nós somos enviados para um deserto onde que somente Deus sabe o que nós estamos passando. Ali não tem maquiagem. Ali você tem que ser original, porque ali só tem você, o deserto e Deus, né? E foi o que aconteceu com Paulo. A Bíblia, ela nos esclarece que ele fez ali, no mesmo na qual lugar que nós podemos especificar a Arábia, né? Ali ele ficou. E depois o apóstolo Paulo, ele retornou a Damasco, né, onde ele começou a sua pregação. Só que na hora que ele começa a pregar, ele provocou uma oposição tão grande que ele ficou pressionado, ele teve que fugir para salvar a sua própria vida, né? Ele fala disso em 2 Coríntios capítulo 11, no versículo 32 e 33. E naquela ocasião ele fugiu para Jerusalém, né? Isso nos fala em Gálatas capítulo 1 e no versículo 18. Mas nesse tempo, meus irmãos, havia completado há cerca de 3 anos de sua conversão. Ou seja,
3 anos ele estava no deserto. 3 anos ele estava sofrendo rejeição. 3 anos ele já estava sendo perseguido no seu ministério. Isso era o suficiente para ele parar, né? Para ele falar, não, eu sabia que esse trem era furada. Eu sabia porque ele era um cara rico. Ele era um cara letrado. Ele era um cara de família que tinha requinte de bens estares, né? Ele teria até falado, o que eu vou ficar fazendo nesse evangelho que só me rejeita, que só me persegue, que só me exclui? Mas não, meus irmãos, Paulo ele tentou se ajuntar com os discípulos, porém todos estavam ainda receosos com ele, né? Todos tinham medo dele. Quem ia confiar num cara que matava os cristãos, que arrancava a cabeça do crente, que cortava o cabelo das mulheres com a espada, né? Que arrastava até criança no rabo do cavalo, né? Foi então que Barnabé se dispôs a apresentar o apóstolo Paulo para os líderes cristãos, né? Entretanto, o período em Jerusalém foi muito rápido, pois nós vemos que novamente os judeus procuravam assassiná-lo. Quando ele entrou em Jerusalém, todo mundo em Jerusalém que descobriu que ele estava lá queria assassinar ele, queria matar ele, né? E por conta disso, os cristãos decidiram a despir Paulo a uma decisão confirmada pelo Senhor. Visão. Segundo que o próprio Paulo afirma em Gálatas capítulo 1, versículo 18, ele ficou somente 15 dias em Jerusalém com Pedro, né? Essa informação, ela se harmoniza com o relato de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 22, e no versículo 17 e no versículo 21. Paulo, ele acaba de deixar Jerusalém antes pudesse encontrar com os demais apóstolos. Ele pensou que ele ia ficar no meio deles, ser um discípulo, um apóstolo que fazia parte da junta de apostolado. E também antes de tornar conhecido pessoalmente pelas igrejas, né, que eram as igrejas da Judéia. Porém, o crente de toda aquela religião já ouvia as boas novas sobre Paulo. Por quê? Porque o próprio Paulo falou que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo, ele não aceitou Jesus para brincar de crente. Paulo, ele não vivia com Cristo para poder representar, né, que era bonzinho agora, que o povo podia confiar. Não, Paulo, ele aceitou Jesus para poder impetrar Jesus na terra, né? E a Bíblia nos fala em Gálatas capítulo 2, capítulo 1, versículo 22 e 23, que ele não era conhecido à vista das igrejas da Judéia, né? Que eles estavam em Cristo Jesus, ele já era convertido, mas somente eles tinham ouvido aquele que já perseguiu a igreja, que anunciava agora a fé antes de destruir, né? Todo mundo ouvia falar, esse aí é o que matava os crentes, esse aí nós não podemos confiar nele, né? Então houve um silêncio em Tarso e o trabalho começa em Antioquia. Logo depois do apóstolo Paulo ser enviado na cidade natal de Tarso, ali ele passou um período de silêncio. Ele falou, não, já que eles não querem ouvir, já que eles não querem dar crédito na pregação, eu não falarei. Ele ficou ali, meus irmãos, há cerca de 10 anos no silêncio, calado. Ele não pregou para ninguém, ele não evangelizou ninguém, não falou nada com ninguém. Embora esses anos seja conhecido como sendo um período de silêncio do ministério do apóstolo Paulo, provavelmente ele tenha fundado algumas igrejas naquela região ali, né? Os estudiosos sugerem
que as igrejas mencionadas em Atos dos Apóstolos 15:41, que tenha sido fundada por Paulo durante esse período de silêncio. Ou seja, em silêncio, meus irmãos, ele estava ganhando almas e preparando moradas celestial para pessoas que acreditavam na fé cristã, né? Então, é certo que Barnabé ouviu falar, né, da obra que Paulo estava fazendo, porque quando você aceita Jesus e começa a andar no meio dos irmãos, são poucos que te dão credibilidade, né, para pregar, para evangelizar. São poucos, né? E desses poucos, Paulo pôde contar com Barnabé. Barnabé ouviu falar que Paulo estava fazendo, né, que ele estava desempenhando, e solicitou a presença do apóstolo Paulo em Antioquia, né, na posição de um obreiro auxiliar. Paulo agora, ele passa a ser um obreiro auxiliar de Barnabé, e o objetivo aqui era que Paulo ajudasse em uma promissora missão evangelística entre o gentio. Após há cerca de um ano, ocorreu um período de grande fome. Então os crentes de Antioquia, eles providenciaram uma contribuição para servir de auxílio para os cristãos da Judéia, né? E essa contribuição, ela foi levada justamente por aquele que era rejeitado por eles, porque foi o povo da Judéia que também rejeitou a Paulo. Mas só que Paulo pegou essas contribuições e ele foi levando juntamente com Silas até a cidade de Judéia, né? E havendo completado essa missão, Paulo e Silas regressam na cidade de Antioquia. E esse período em Antioquia foi essencial no ministério do apóstolo Paulo, porque foi ali que a sua missão, ela leva os evangelhos aos gentios, né? Ele começou a ganhar força foi quando ele estava na Antioquia, né? Que o Espírito Santo orientou a igreja para separar Barnabé e Paulo para a obra na qual Deus chamou. Só então tiveram o início de uma viagem missionária, né? Que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, e no versículo 2 e 3, onde, servindo eles o Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai Barnabé e Saulo. Não fala Paulo, o Espírito Santo fala Saulo, para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, despediram, né? E daí começam as viagens missionárias do apóstolo Paulo, né? Porque o trabalho evangelístico do apóstolo Paulo abrangeu até o período, há cerca de 10 anos, né? Esse trabalho aconteceu principalmente 4 províncias do Império Romano. Qual que eram essas províncias? Era a Galácia, a Macedônia, a Acaia e a Ásia, né? Paulo, ele concentrava-se na cidade-chave, isto é, nos maiores centros populacionais de época. Isso fazia parte do planejamento missionário de Paulo. Quando alguns judeus e gentios aceitaram a mensagem do evangelho, logo esse convertido tornaram-se um núcleo, né? Uma nova comunidade local. E dessa forma o apóstolo Paulo, ele alcançou até mesmo a área dos rurais, as pessoas que trabalhavam nas áreas rurais, né? A estratégia missionária usada pelo apóstolo Paulo pode ser resumida de uma seguinte forma: ele trabalhava nos grandes centros urbanos para que dali a mensagem propagasse, né, na região circunvizinha, né? Ele pregava na sinagoga a fim de alcançar os judeus
os prosélitos, gentil. Ele ficava, meus irmãos, na sua pregação, na sua comprovação de que a nova dispensação e o cumprimento das profecias da antiga dispensação acontecesse. Ele percebia as características culturais e as necessidades dos ouvintes. E assim ele aplicava tais particularidades em suas mensagens evangélicas. Ele mantinha o contato com as comunidades cristãs estabelecidas e ele também usava esses contatos e dava para o meio de repetições de visita, envios de carta, mensagens de confiança. Ele estava atento, da desigualdade presente na sociedade. E na época ele promovia uma unidade entre os ricos, os pobres, os gentios e os judeus. E além disso, ele solicitava que a igreja mais próspera auxiliasse as igrejas mais pobres. E isso foi virando, meus irmãos, um grande desempenho da parte do apóstolo Paulo. Porque em Atos dos Apóstolos 14, no versículo 21 e 23, é possível perceber que o método de Paulo era estabelecer a igreja local, obedecida por um padrão regular. Principalmente ela era feita o trabalho dedicado ao evangelismo, porque a maior parte das almas que era alcançada não era pelos missionários não, meus amigos. Era por pessoas que ouviam as pregações. Um ia contando para o outro contava para o outro ia contando para o outro. Quando pensa que não, a parte da Ásia Menor estava toda evangelizada. E com a pregação do evangelho, depois havia trabalho de edificação, onde os crentes convertidos eram fortalecidos, encorajados e, por último, presbíteros era escolhido em cada igreja para organizar, eclesiasticamente falando, as igrejas que eram estabelecidas. Então, na primeira viagem missionária de Paulo, nós não sabemos, porque foi em Atos dos Apóstolos 14, a partir do verso 21. Não sabemos exatamente quanto tempo essa viagem durou. Essa primeira viagem sabe apenas que ela deve ter ocorrido por volta do ano 40 depois de Cristo até o ano 50 depois de Cristo. O ponto de partida foi Antioquia, Foi lá que alavancou o seu ministério. E lá o ponto de partida foi para um lugar que havia tomado um tipo de centro de cristianismo entre judeus e entre gentios. E ali, basicamente, a viagem foi concentrada na ilha de Chipre, na parte do sudeste da província, que era uma província romana da galáxia. E ali Barnabé ele foi um líder até um determinado momento da viagem. E Paulo era o pregador principal. João Marcos, ele era sobrinho de Barnabé, ele era filho da irmã Maria, na qual cedeu o cenáculo para a descida do Espírito Santo. E João Marcos, ele servia como auxiliador dos missionários principais. Entretanto, meus irmãos, o João Marcos, que é o que escreveu o Evangelho de Marcos, literalmente ele abandonou a missão e ele retornou para Jerusalém. E a partir desse ponto, o apóstolo Paulo, ele sumiu. Ele tirou um tempo para poder raciocinar, e ele voltou com uma opinião formada. Ele falou, peraí, eu fui chamado para liderar. E ele assumiu a liderança das missões. Porque na segunda viagem do apóstolo Paulo,
ele já estava registrado aqui em Atos dos Apóstolos 15:36, né, que o propósito dessa viagem, conforme o próprio Paulo dizia, era visitar os irmãos de todas as cidades. Aqui ele já estava dando ordem, aqui ele estava na liderança das viagens. E o intuito dessas viagens era visitar os irmãos que iam convertendo, né? E a palavra do Senhor já havia sido anunciada por toda parte, né? Então, eles desconsideraram sobre a ida de João Marcos, porque João Marcos tinha abandonado. João Marcos tinha voltado para trás na viagem missionária, né? E Paulo e Barnabé decidiram a se separar. Por quê? Porque na segunda viagem missionária, o Barnabé queria levar o João Marcos, só que Paulo falou: não, João Marcos ele abandona a viagem, ele volta para trás. Eu não vou levar ele não, eu prefiro levar o Silas. Eu prefiro levar alguém que tenha um braço, um pulso, uma resistência, né? Então, o apóstolo Paulo e o Barnabé, eles decidiram a separar. Então, Paulo levou consigo Silas. Só que também ele chamou Silvano, né? Que alguns estudiosos falam que esse Silvano é um escrivão que escrevia as cartas de Paulo, né? E a data provável dessa viagem ficava entre 50 e 54 depois de Cristo. E essa segunda viagem abriu um território maior do que a primeira, né? Porque estendendo-se até a Europa, a obra evangelística ela foi concluída na Macedônia e na Acaia, que eram cidades visitadas, e depois eles foram para Filipos, depois eles passaram em Tessalônica, Bereia, Atenas, né? E chegaram em Corintos, né? E o apóstolo Paulo ele permaneceu em Corinto de um tempo, né? Que nos fala em Atos dos Apóstolos 18, versículo 11 até o 18, que ali ele pregou o evangelho e ele exerceu a sua atividade profissional de fazer tendas, né? Porque ele não só pregava, ele dava a fazer tenda para poder sobreviver. E foi nessa cidade que ele enviou a epístola aos Gálatas. E provavelmente pouco depois também ele enviou a epístola de Tessalonicense. Paulo também parou brevemente em Éfeso. E ao partir ele prometeu a retornar em outra ocasião. Isso nos fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, no versículo 20 ao 21. E ele encaminha para a terceira viagem missionária. E nessa terceira viagem missionária, ela ocorreu entre 54 a 58 depois de Cristo. O apóstolo Paulo, ele atravessou a região da Galácia, da Frígia, e depois ele prosseguiu a direção da Ásia, porque a sua principal cidade, Éfeso, ali, o apóstolo Paulo ficou por um longo tempo, eu creio que por 3 anos, né? E o período desse cumprimento da promessa anterior, né, que Paulo prometeu para eles que iria voltar, acontece aqui em Atos capítulo 19, e no versículo 8 até o 10, e Atos dos Apóstolos capítulo 20, a partir do verso 3. Ali é provável que todas, se não pelo menos a maioria das igrejas da Ásia tenha sido fundada pelo apóstolo Paulo durante esse período, né, que foram 36 igrejas, irmãos. 36 igrejas fiel, que estava pronta para encontrar com o Senhor Jesus. Parece que antes de escrever a primeira epístola de Coríntios, ele fez uma segunda visita na cidade de Corintos. Ele regressou depois de ir para Éfeso, né? Então, mais tarde, ele escreveu 1 Coríntios. E quando ele deixou Éfeso, Paulo partiu para a Macedônia e ali
ele foi para Filipos, né? Em Filipos ele escreveu a epístola do 2 Coríntios. E depois, finalmente, o apóstolo Paulo, ele passou a terceira vez, na terceira viagem em Coríntios, ele passou a terceira vez, né? E antes de partir dessa cidade, provavelmente ele escreveu a carta que nós lemos, que é a carta de Romanos, né? Isso está registrado em Romanos capítulo 15, e no versículo 22 e 25, né? O resultado da viagem missionária de Paulo foi extraordinária, porque o evangelho, ele esparramou, ele alcançou consideravelmente uma estima de que perto do final do período, né, apostólico do apóstolo Paulo, no total de cristãos do mundo inteiro, em torno de 500 milhões de cristãos, né? E apesar desse resultado ter sido um fruto de um árduo trabalho que envolveu um enorme número de pessoas conhecidas que nomeava obreiros, que mais destacou nessa missão, certamente foi o apóstolo Paulo. Então, meus irmãos, nós sabemos que esse chamado que Paulo recebeu de Deus e que ele abraçou com as duas mãos, ele foi feito para mim e também foi feito para você. Ah, irmão, mas eu sou mulher. Deus chama mulher também para a obra. Ah, mas eu sou adolescente. Deus falou com Jeremias quando Jeremias ainda tinha 13 anos. Ah, mas eu com 13 não consigo fazer missão. Deus ungiu Davi com 17 anos para matar leão, para matar urso. O nosso Deus, ele é ilimitável, meus irmãos. Se Deus colocou em você os olhos e fez para você uma chamada, considere isso. Não deixa nada dessa terra apagar o gozo da salvação e o entusiasmo de trabalhar na obra de Deus da sua vida. Deixa o Senhor ser sempre o seu condutor através do Espírito Santo, que é o seu combustível. E sendo assim, que o meu tempo aqui já se findou, as promessas de Deus só vão se intensificando e o nome do Senhor será sempre engrandecido e glorificado. Essa é algumas palavras sobre Paulo, né? Eu creio que estarei novamente entrando, falando das partes mais dolorosas, né? Eu gosto de falar mais nas pregações na igreja, porque, nossa, é muito satisfatório, viu? Fazer a obra de Deus falando desse homem, falando dessa imagem que causou tanto reboliço na terra, né? Paulo, ele causou grande reboliço na terra, meus irmãos. E para a honra e glória do Senhor Jesus, nós servimos o Deus de Paulo. Nós servimos o Jesus que encontrou com Paulo. Nós temos contato com o Espírito de Deus que separou Paulo e Barnabé, né? Deus separou você, Deus separou a mim, Deus nos separou. Vamos fazer o mesmo, tá bom? E no mais, aquilo que eu não falei, que o Espírito do Senhor permaneça a falar em cada coração.